dividir essa live em dois momentos. Num primeiro momento eu vou me focar mais no Código de Ética e Disciplina da OAB, né? Já que nós vamos falar de honorários, advocatícios e mediação, né? Se a mediação interfere ou não nos honorários. Acho que é importante a gente verificar o que o Código de Ética da OAB está falando sobre isso, se ele fala sobre isso, e depois de fazer essa pequena verificação, eu passo para a prática, né? O que eu tenho, eu trago da minha experiência como advogada de contencioso, né? E como mediadora, para nós conseguirmos alinhar então a teoria com a prática e ver como que nós podemos entender melhor essa ideia de honorários advocatícios e mediação, né? De como poder estruturar e conduzir melhor isso. Tá. Uma das coisas que nós vemos bastante muitos advogados batem, né, se a mediação atrapalha ou não, se ela reduz ou não os honorários, e eu digo, não reduz, eu não vejo isso, tá? E eu digo como advogada e como mediadora, né? É uma questão daí dos advogados conseguirem alinhar e ver como que eles vão fazer. Oi gente, oi Val. Como que eles vão trabalhar. Então, nesse paralelo, vamos ver o seguinte, a gente ouve muito, e eu vejo muito isso, e quando tem nas rodas de discussão, os advogados levantam que a mediação não pode reduzir os honorários, que isso está no Código de Ética. Sim, realmente isso está no Código de Ética, né, mas nós não podemos ler esse é um parágrafo de um artigo, nós não podemos ler o parágrafo isolado e esquecer do todo, de toda a conjuntura em que está situada todo o contexto deste parágrafo, né? Então tá, o que o Código de Ética fala sobre isso? Ele fala, né, de como deve se dar a contratação. Lá no artigo 48 do Código de Ética, nós temos as disposições de como deve ser a contratação, como devem ser os honorários advocatícios. E o parágrafo 1º diz tudo como que deve ser formado este contrato. Tá? E eu vou dar uma lidinha para vocês verificarem o que seriam esses requisitos do contrato, segundo o Código de Ética da Advocacia. Ele diz que o contrato não tem forma especial, mas deve estabelecer com clareza e precisão o seu objeto, os honorários ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio, esclarecendo se este abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se-á determinando um grau de jurisdição. O contrato de honorários, ele pode muitas vezes ser apenas para uma atuação em primeiro grau, ele pode ser apenas para segundo grau, ele talvez não comporte as instâncias superiores. Então, o Código de Ética e Disciplina já diz isso, o advogado deve no contrato de honorários estipular qual é a extensão do seu trabalho. E no final desse parágrafo 1º ele fala, além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo. Então, o Código de Ética e Disciplina já está falando sobre isso, sobre a necessidade do contrato dispor. Mais adiante, no parágrafo 4º, ele fala, as disposições deste capítulo aplicam-se à mediação, à conciliação, à arbitragem ou qualquer outro método adequado de soluções de conflitos. E o parágrafo 5º aí traz a vedação. É vedada em qualquer hipótese a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Aí nós vamos partir das possibilidades da mediação não ser apenas judicial, mas ser também extrajudicial. O atual Código de Ética da OAB, ele veio posterior ao CPC, posterior à lei da mediação. Nós tivemos o atual CPC, que é de março de 2015, né? A lei 13.140, que é a lei da mediação, de junho de 2015, e o atual Código de Ética, ele é de outubro ou novembro de 2015. Não tem com precisão a data. E ele ia passar a viger 180 dias depois, ou seja, março ou abril já tinham essas disposições. Então ele já trazia essa possibilidade da mediação
como forma de contratação específica, seja até pela própria lei da mediação que regulamentou no ordenamento brasileiro essa forma de solução de conflitos. Então nós temos no parágrafo 1º a disposição de tudo que deve conter no contrato, temos o parágrafo 4º do artigo 48 que diz que essas disposições também servem para mediação, conciliação e arbitragem, e um parágrafo 5º dizendo que não deve haver redução se a solução for extraprocessual. Nós temos alinhados aí como que aqui o Código de Ética e Disciplina da OAB trata o contrato de honorários. Mais à frente o que nós temos? Aí o artigo 49, ele diz como que os honorários devem ser fixados. Ele orienta os advogados na forma de fixação do seu contrato. Ele fala sobre que deve ser observado a relevância, o vulto, a complexidade e as dificuldades das questões, o trabalho e o tempo a ser empregado, diz uma série de outras coisas. Aí fala a possibilidade do advogado estar impedido de intervir em outras causas, intervenção, local da prestação de trabalho. Fala também no inciso 7, a competência do profissional e a praxe de foro sobre este trabalho. Então, o artigo 48 e o artigo 49, eles falam, resumindo, o que eles tratam? Eles tratam da forma como os advogados devem cuidar da sua contratação de honorários, dos cuidados que eles devem ter, seja o que eles devem avaliar na forma de efetuar a contratação e as questões de vedação ou não. E eles falam que sim, que este capítulo também cabe a conciliação, a mediação e a arbitragem. Então, dizer que a mediação atrapalha os honorários, não, já está disciplinado no Código de Ética desde 2015 esta possibilidade. Então, acho que cabe uma atenção maior dos profissionais dos advogados nessas disposições que nós temos no próprio Código de Ética. Levando isso para a prática, o que nós temos visto? E o que eu digo que nós vemos muitas vezes nas mediações e situações que nós temos no nosso dia a dia? Muitos advogados, eu vejo que eles não estão observando a mediação como uma nova forma de trabalho. Eles seguiram o rito de processo, tá? E nós estamos falando de um processo civil que desde 2015, então hoje 2020 nós já temos 5 anos de um novo CPC. Eles têm um rito e eles não perceberam que a mediação ela pode ou ser uma etapa do processo e pode se encerrar por ali, ou ser uma nova forma, uma nova opção que não seja o processo judicial. Eu deixei um questionamento nos stories, o pessoal deixar as dúvidas com relação ao tema de hoje. E daí me questionaram assim, posso cobrar só para fazer mediação? Eu acho que aqui o Código de Ética já está falando que sim, que este capítulo cabe para a mediação. Aí fica, quanto que eu vou cobrar? Tu te sente competente para cobrar? Eu te faço a pergunta, tu te sente competente para cobrar para apenas fazer uma audiência de instrução, uma audiência onde vai ter uma oitiva de testemunhas? Por que tu não te sentiria competente para fazer uma mediação? Se a mediação vai reduzir ou não os teus honorários, se eu vou ter ou não que cobrar menos. Aqui no próprio Código de Ética eles dizem os cuidados que o advogado deve ter na hora de fixar os seus honorários, que é com relação à relevância, que é com relação ao tempo, com relação à discussão e à sua competência profissional. O advogado está preparado para fazer uma mediação? Ele se sente competente para isso? Se ele se sente competente, sim, ele deve cobrar. Mas ele deve tomar cuidado de o contrato de honorários prever isto. Que é o que eu tenho percebido, que muitos colegas não estão se atentando para este cuidado na hora da contratação. Infelizmente, alguns colegas, alguns advogados, eles têm o mesmo contrato de honorários de 10 anos atrás e estão usando o mesmo contrato de honorários hoje. Eles não se adaptaram à nova realidade. Eu vou contar para vocês uma história. É uma história verdadeira. Agora, ano passado, eu fui fazer uma mediação. Era uma situação de um cidadão que queria rescindir o contrato de honorários que ele tinha feito com um profissional,
porque já fazia 2 anos que ele tinha contratado o serviço, ele havia pago, o profissional não tinha entrado com a ação e estava essa discussão. E nisso eu acabei pegando o contrato, passei o olho neste contrato de honorários. O contrato de honorários tinha sido firmado em 2017. Nós estávamos discutindo isso numa mediação em 2019. Contrato firmado em 2017. E este contrato, ele continha algumas cláusulas que falava sobre a possível execução dos honorários e ele fazia referência ao CPC de 73. Então, apesar de nós termos um Código de Processo Civil de 2015, aquele advogado não se atentou nem mesmo de alterar o seu contrato para adaptar a nova realidade do CPC de 2015, manteve as referências do CPC de 1973. Então, a mediação não vai interferir nos teus honorários se tu tiver consciência de como tu deve distribuir ele no teu contrato de honorários, distribuir as tuas competências no teu contrato de honorários. Se tu te guiares pelo que fala o artigo 48 e o artigo 49 do Código de Ética e Disciplina, tu não vai ter prejuízo nenhum na tua contratação da mediação. Basta ficar atento para a forma como a própria OAB orienta a se fazer essa contratação. Aí é uma questão de estratégia da advocacia, do profissional, de ver até onde ele pode ir para na hora de vender o seu serviço. Aí ele pensa o seguinte, o tempo de duração de um processo, quanto que eu vou ganhar num processo? Bom, este tipo de causa aqui no meu estado, no meu tribunal, dura em torno de 5 anos, eu cobro um valor X, porque eu imagino que eu vou trabalhar 5 anos neste processo. Se eu tenho a possibilidade de levar esse processo por uma mediação e resolver esse processo em 6 meses, eu terei 4 anos e meio a menos de trabalho, a menos de dedicação neste processo. Quanto eu cobro para este tipo de trabalho específico? Às vezes as referências, eu vejo que isso está acontecendo muito, os advogados estão tendo a referência que vai reduzir. Por quê? Porque ele não vai trabalhar tanto. Sim, se tu não trabalha tanto, tu ganha menos. Isso é uma questão óbvia de mercado, isso não é só na advocacia. Mas se tu for um profissional mais bem preparado, tu vai poder cobrar mais, tu vai trazer mais valor para o teu trabalho. E dentre as orientações do Código de Ética e Disciplina, ali no artigo 49, ele fala disso, que uma das coisas que deve ser levada em consideração é a competência do profissional. Nisso, uma coisa que é bem interessante, é bem importante que os advogados entendam e que eu vejo no dia a dia conversando com os colegas que pode ser uma dificuldade que eles tenham na hora de fazer a contratação. Não entender como funciona a mediação e não entender como ele pode trabalhar na mediação. Albenir, boa tarde, boa noite, boa tarde, Albenir. Não entender como o advogado pode atuar na mediação. Os advogados fazem vários cursos sobre interrogatório eficaz, os advogados sabem levantar a mão numa audiência e protestar por alguma coisa que tenha acontecido, fazem um agravo oral, mas eles não sabem como agir na mediação. E realmente eu entendo que eles não se sentem muitas vezes com coragem talvez de cobrar porque eles não sabem o que eles vão fazer lá. E isso vai servir para qualquer aspecto da advocacia. Não apenas na mediação, mas vamos trazer a mediação para esse ponto. Como que eu posso contribuir para o meu cliente? Como que eu posso ser útil realmente para o meu cliente? Para que ele não sinta que eu não fiz nada. Que eu vejo que tem muitos advogados que eles têm essa vergonha de que eu não fiz nada na mediação, porque os advogados, quando chegam, os mediadores, quando as partes chegam, qual é o primeiro discurso? Que é o protagonismo das partes, que eles é que vão decidir, que eles que vão dar o rumo para o processo. E o advogado, ele sente que ele não está fazendo nada, mas ele tem que entender qual é o papel dele e como que ele pode contribuir a favor do seu cliente. E podemos começar, por exemplo, com se preocupar um pouco mais com uma entrevista bem feita que vai ajudá-lo realmente a conduzir o seu cliente na mediação. Que é uma coisa que a gente vê que isso não tem acontecido na prática. Né? Entender, no momento que tu vai entender que o advogado compreende todas as possibilidades de trabalho que um conflito traz, seja através da mediação, seja através da autogestão de conflito, seja através da facilitação, ou seja através da coerção do processo judicial, ele vai saber como precificar o seu próprio trabalho.
inclusive de entender se o trabalho dele está sendo bem remunerado, porque às vezes o próprio processo judicial não é bem remunerado. Quem é o advogado que pegou um processo e no final disse assim, eu paguei para trabalhar neste processo, quando ele recebe um valor no final, ou quando ele vê que o processo se estende muito mais ou é muito mais complexo do que ele tinha a ideia inicial quando contratou um cliente. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo semana retrasada no escritório. É o que nós reabrimos agora, depois desse período de fechamento. Surgiu um senhor aqui para fazer uma cobrança. Ele queria cobrar, ele tinha emprestado 30 mil reais para o ex-patrão dele. Primeiro eu me surpreendi porque ele teria emprestado 30 mil reais para o ex-patrão dele. E eu comecei a explorar um pouco mais do que tinha acontecido. O que ele tinha? Tinha um documento redigido, feito no computador, impresso, assinado por ele e por esse ex-patrão, em que dizia que ele emprestava os 30 mil reais e que o ex-patrão dele iria pagar com juros de 4% ao mês e não sei quantas parcelas. Primeira coisa que eu questionei, por que tu emprestou o dinheiro pro teu ex-patrão? Aí ele explicou que na verdade não era bem ex-patrão, era um amigo de muito tempo, ele já tinha trabalhado para essa pessoa. Depois que ele saiu da empresa, é que ele emprestou esse valor, né? E que por isso que ele tinha emprestado, né, 30 mil reais. Que ele já não trabalhava com essa pessoa há bastante tempo e que foi em relação dessa proximidade que ele acabou emprestando este valor. Tá, daí eu perguntei, não pagou nada, como é que tá isso? Tentou cobrá-lo? Não, cobrei, ele me paga às vezes algum valor mas aí tem recibo? Não, às vezes ele deposita na minha conta, como eu tô desempregado, às vezes eu peço um dinheiro pra ele vai lá e me entrega os 500 reais e fica assim. Daí eu, tá, quanto que ele já te pagou? Não sei. Bueno, como que eu vou cobrar alguém? Eu tenho esse documento assinado, a pessoa não sabe nem ao certo quanto que ela recebeu, mas vamos continuar. Tá, o que mais tem? Tem o carro. Que carro? Não, o carro, que ele me deu o carro como forma de pagamento. O senhor tem o carro, vocês documentaram isso? Não tem nada documentado, mas eu assumi as prestações. Aí tem uma dívida de 30 mil, que alguns valores foram alcançados, entrou um carro que o senhor assumiu as prestações, certo? E esse carro tá no nome, então, dessa pessoa. Não, tá no nome do outro, que foi a pessoa que fez o financiamento. Vocês perceberam como que a gente vai explicar isso numa petição inicial? Aquelas duas pessoas que fizeram esse negócio, que criaram esse imbróglio jurídico, são as que têm melhores condições de resolver. Quanto que eu vou cobrar num processo por uma causa como essa, para valer o meu trabalho? Qual é o trabalho que eu vou ter num processo como esse? Aí eu vou explicar, eu posso apenas juntar esse documento e dizer que emprestou dinheiro que não recebeu nada. Eu posso tentar mostrar que alguns valores foram alcançados, eu posso tentar trazer esse carro que está alienado fiduciariamente ao banco e que quem financiou é um terceiro ou um quarto nessa relação. Essas pessoas que estão lá são as que têm melhores condições de resolver. Se eles conseguirem criar esse negócio, eles vão ter que conseguir resolver esse negócio. Não vejo possibilidade. Acho muito complicado explicar isso para o juiz. Como que vai ser a defesa depois deste processo? Então, quanto que eu, como advogado, tenho que cobrar numa causa como essa? Ela é uma causa considerada complexa? É uma causa que vai levar muito tempo? Se as duas partes litigarem realmente... Sim, ela pode levar muito tempo. Quanto que eu cobro para uma situação como essa? Eu posso tentar uma mediação e fazer com que eles resolvam. Quanto tempo vai ser uma mediação? 3 meses, 4 meses, 6 meses? Então, compreender a complexidade e saber o quanto trabalho isso vai te dar, vai poder favorecer com que tu faça uma contratação com esse cliente que realmente atenda às necessidades deles e as tuas como profissional, como advogado. Só que sim, para poder valer os teus honorários, isso vai servir para qualquer profissão, tem que saber o que tu tá fazendo. Não dá para se aventurar hoje
com todas as opções que nós temos de métodos de solução de conflitos que vão além do processo judicial. O quanto o advogado está investindo no teu desenvolvimento pessoal, nas tuas competências, para poder dizer que cobra X numa mediação. A mediação não vai atrapalhar os honorários advocatícios se os advogados saberem o que estão fazendo e saberem por que eles vão cobrar, quanto eles vão cobrar. Então, ter esse entendimento, ter o discernimento, especialmente para aqueles advogados que já têm um pouquinho mais de tempo de carreira e que tu sabe, quando chega uma causa para ti, que essa causa vai ser complexa. Que às vezes a situação não é tão simplória como muitas vezes o cliente traz. Quantos anos tu vai ficar vinculado nessa ação e quanto tu vai estar recebendo? Se eu souber conduzi-la para uma solução que te traga honorários realmente condizentes com o tempo de trabalho e com o trabalho empregado. Então, a mediação, eu realmente não vejo, eu digo não só como mediadora, mas como advogada, que ela vá atrapalhar a fixação dos honorários se os advogados saberem como vão fazer esse contrato. Eles têm que investir um pouquinho mais nisto. Não adianta usar aquele contratinho, eu vejo muito contrato de uma folha para trabalhos extremamente complexos. Hoje os advogados, a gente coloca muito assim, que os clientes devem procurar advogados para fazer os seus contratos, que não devem procurar contratos na internet, contratos prontos na internet, que deve procurar uma assessoria jurídica, mas os próprios advogados não estão investindo nos seus contratos de honorários. Vejam pelos colegas de vocês, vejam por quem vocês conhecem. Não há. O advogado vai lá, troca o nome das partes, troca a data e resolve. E qual é a complexidade dessa causa? Como o próprio Código de Ética diz, né, está especificado tudo aquilo que está elencado ali no artigo 48? Certamente não. Ali diz até onde vai a extensão do teu trabalho? Não. Tu avaliou aquilo que está no artigo 49, que é o tempo, a complexidade, a tua expertise naquele assunto? Não. Obviamente, se esse caminho básico para fixação de honorários não for observado, não só a mediação, o próprio processo judicial vai ser um impeditivo para o teu bom recebimento, vai atrapalhar o teu bom recebimento. Aí nós vamos colocar a culpa no judiciário, que o processo é muito lento, que eu demoro muito para receber. Tem outras formas. Explore outras formas. A mediação nunca vai atrapalhar os teus honorários advocatícios se tu saber como cobrá-los e de que forma cobrá-los. Então, dentro do que eu tava... deixa eu voltar, eu tô olhando aqui pro código de ética. Né? Ter atenção, ali o Código de Ética ele fala que é vedada em qualquer hipótese a diminuição dos honorários por solução extrajudicial. Quando tu elabora o teu contrato, tu pensa em todas essas possibilidades, tu pensa na possibilidade do processo ser extinto, por exemplo, hoje como uma mediação. Eu via muito quando eu comecei a mediar, muitos advogados ao chegarem numa mediação dizerem que eles estavam perdendo tempo ali, que eles tinham outras coisas, que tempo era dinheiro. Desde 2015, a mediação é uma etapa do processo judicial, ela está lá no artigo 334. Nem todos os processos vão para mediação por uma ou falta de interesse dos juízes, ou então por uma falta de capacidade estrutural do Poder Judiciário, mas ela está lá. Ela é um procedimento dentro do processo, é uma etapa do processo judicial. Quando os advogados dizem que aquilo é perda de tempo, eles estão dizendo que a sua própria atividade é perda de tempo. Porque quando um advogado aceita, ele fixa os seus honorários para um processo que vai ser regido pelo CPC, que o procedimento vai ser regido pelo CPC, ele sabe que tem aquela etapa processual a ser cumprida. É como um advogado dizer que é perda de tempo ter que fazer um recurso de apelação, é perda de tempo ter que fazer um agravo de instrumento. Aquilo faz parte do procedimento. Aí me desculpem os colegas o que eu vou falar, mas então tu não leu ali o passo a passo. Sabe que o processo tem a inicial, vai ter a audiência vai ter a sessão de mediação, audiência de mediação, depois vai ter a contestação. Tu quer sempre suprimir uma parte do processo. Tá lá, tu aceitou contratar, então cobra direito. Não reclama da mediação, é só tu cobrar direito.
Olha o que diz, botou no teu contrato ali as etapas do artigo 48 do Código de Ética? Não, aí tu não reclama. Tu te preocupou com a tua competência para realmente auxiliar o teu cliente na mediação? Ah, não, eu não tive tempo. Ah, então não reclama. Gente, é um novo processo, uma nova parte do processo judicial. Gostem ou não, está lá. E eu vou ser bem sincera, é muito mais fácil os advogados se aprimorarem e desenvolverem competências para atuarem nessa parte do que esperar que o CPC mude. Especialmente agora com essa situação, com essa paralisação do Poder Judiciário, com isso tudo que nós tivemos com relação à pandemia, os processos suspensos, certamente teremos, se não tivermos um colapso na saúde, será um colapso no Poder Judiciário, com um número de demandas, de questões de família, questões de direito do consumidor, questões de contratos, recuperações judiciais. É uma grande oportunidade para os advogados explorarem um outro ramo de atuação. Não, um outro ramo, não, outra forma, porque na verdade tu segue na tua competência. O que é? Eu trabalho com direito do consumidor, eu vou trabalhar com direito do consumidor, só que eu vou trabalhar de uma outra forma. E quando eu for contratar com o meu cliente, eu vou me preocupar em fazer uma contratação adequada para esta forma de trabalho, né? Então, assim, eu vou trabalhar em família, vamos explorar as possibilidades em família. Como que eu posso contratar, sabendo de todas as possibilidades que o processo me traz? Ou então hoje a gente fala muito de conflito. Entender o conflito, entender todas as possibilidades que o conflito me traz e contratar desta forma. Siga a orientação, artigo 48 e artigo 49 do Código de Ética e Disciplina, que não tem falha. Seguindo aquilo ali, se preocupando em cumprir cada uma das etapas, a mediação nunca vai ser um obstáculo, nunca vai atrapalhar os honorários advocatícios. Como é que é? Josi, podes fazer uma sugestão ou dar algum exemplo de um caso e valor que poderia ser cobrado ou percentual? Josi, eu vou te contar uma coisa que eu faço como advogada, desde que eu me conheço por advogada, se faz aqui no escritório. Vou olhar o bico. Nós atuamos na área trabalhista. E uma das nossas formas de contratação quando nós trabalhamos para a empresa é o seguinte: eu te cobro X, vamos dizer, sei lá, 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais para fazer uma defesa. Clientes que pagam por ação, tá? 50% é pago na contratação, certo? E os outros 50% depois da primeira audiência. Eu não sei se é o estatuto, se é o regulamento ou o estatuto da OAB, ele diz que um terço dos honorários deve ser pagos na contratação. Aqui nós fazemos 50%. E no meu próprio contrato eu já estipulo o seguinte para o meu cliente: se tu fizer um acordo na audiência inicial, tu não me deve os outros 50%. Eu estou reduzindo os meus honorários? Não, porque eu já estou contratando isso. Não foi reduzido porque eu fiz um acordo, eu já acertei isso com ele. Inclusive uma estratégia para o meu cliente avaliar economicamente se é condizente para ele fazer ou não um acordo. Ele vai sopesar tudo isso. E sim, em vez de eu receber 5 mil, eu vou receber, sei lá, 2.500. Sim, mas eu vou trabalhar só 6 meses. Eu não vou trabalhar 5 anos, 7 anos. Então, essa pode ser uma dica que eu dou para os processos que temos essas audiências, e eu acho que isso pode ser e tenho adotado na prática. Eu em si, como advogada, não atuo com mediação, né, até por uma incompatibilidade com relação à atividade que eu exerço no foro, né, mas é a sugestão que eu dou para os advogados com quem eu tenho alguma parceria, alguma coisa assim, de fazer esse tipo de... É uma forma. Talvez isso sirva para uns, não sirvam para outros. Aí as pessoas dizem assim: Veridiana, mas e daí, nesse caso, reclamatória trabalhista? A empresa vai lá, não paga o acordo e o processo é retomado e segue a execução com o cliente. Tu não vai receber, então, a segunda parte dos honorários. É só tu colocar no contrato que essa parte vai ser cobrado caso o processo prossiga por algum motivo. Gente, é só colocar no contrato. Aquilo que nós pregamos que os nossos clientes devem fazer, em ter todos os cuidados com o seu negócio na hora de contratar, nós temos que ter com os nossos. Essa história de casa de ferreiro e espeto de pau não serve.
Então, essa, Josi, é uma que eu posso sugerir, né? Ou muitas vezes uma cobrança pontual, se for, por exemplo, aquele exemplo que eu dei do rapaz do carro, que no final nós não fizemos, tá? Eu não contratei com ele, porque seria em Santa Catarina e daí os custos de deslocamento não valeriam a pena, mas a minha sugestão para ele foi fazer uma mediação pré-processual junto ao Sejusc, do município que ele residia. Eu verifiquei, o município, aquela comarca possui o Sejusc, pode ser feito, se resolver assim é tanto, se dermos prosseguimento do processo é mais tanto, mas é muito, é pouco, receber apenas 50% do que eu cobraria para uma ação completa, mas e o tempo que eu vou trabalhar? Se nós formos para um arbitramento de honorários, se nós entrarmos com uma ação que for avaliado o tempo de trabalho do profissional, quanto que isso vai ser fixado? Eu acho que a gente tem que fugir um pouquinho de parar de fazer mais do mesmo e pensar nisso, nessas novas formas de contratar. Nós temos que ser mais criativos na nossa forma de contratar. Tem alguma área na qual a mediação teria maior eficácia? Mariana. Relações de trato continuado, sempre. Tá? Vamos pensar o seguinte, soluções de sociedade, direito de família, inventário. A grande diferença da mediação e da conciliação, tá? Conciliação para situações pontuais. Se forem contratos de adesão, eu vejo que a conciliação ela envolve técnicas de negociação mais pontuais do que a mediação. A mediação, sim, tem muita eficácia naquelas relações em que as partes elas possuem uma relação que vai além do problema do conflito. Vamos pensar numa dissolução de sociedade. Eu e meu sócio temos um escritório, estamos há 15 anos juntos. Não é apenas, se nós resolvemos dissolver a sociedade, não é apenas um negócio. Tem algo muito mais profundo. Nós frequentamos a casa um do outro, né? Fui no aniversário do filho dele. Então, são situações em que não são só negócios. Tem algo mais além disso, né? Que eu falo muito daí, Mariana, nas questões do agronegócio, porque muitas dos negócios envolvendo os contratos do agro são feitos entre pessoas que têm muita proximidade entre si, né? Muitas vezes são muitos parentes, é o primo do primo, é a cunhada do primo, pessoas que não apenas na hora do contrato, daquela negociação, mas são pessoas que no casamento de um amigo vão se encontrar, são pessoas que na festa do município vão se encontrar. Então são relações que vão além do negócio pontual que está sendo discutido. Essas, com toda certeza, a mediação é a mais eficaz, que foi como, por exemplo, o caso do empréstimo dos 30 mil reais. Não era apenas um empréstimo de 30 mil reais comum que a gente faz no banco, que se faz no banco. Eram duas pessoas que se conheciam há muito tempo, que inclusive conseguiam negociando e iam de uma certa forma se acertando ao longo desse período. Deixa eu ver, adorei. Oi, Cris. Acho que respondi, Mari, respondi Josi, respondi para Mariana. Bom, com relação à eficácia da mediação disso e a forma de precificação daquela maneira como eu falei para a Juliane. Então, isso que é importante, Mariana, conseguir entender as possibilidades da mediação te possibilita saber como cobrar. Tu vai entender, eu digo que o advogado é como médico. O cliente chega, dá o problema, dá a doença dele e o médico tem que entender a doença e escolher o melhor tratamento. O teu caso vai ser processo judicial, o teu caso é uma conciliação, o teu caso é uma arbitragem, o teu caso é uma mediação. Só que se o advogado, como inclusive eu vou precificar para isso? Eu vou cobrar o mesmo preço para tudo, sendo que em cada um deles eu vou ter uma forma de atuação diferente? Então, conhecer os sistemas, conhecer os métodos primeiramente e a partir deles se preocupar da forma de atuação dentro deste método. E obviamente, daí falando de mediação, se preocupar em se desenvolver para atuar nisso. Hoje, um advogado que quer atuar em mediação, o que ele precisa? Precisa necessariamente ter um conhecimento de técnicas de mediação.
Quer dizer, sim, tem que conhecer a mediação e tem que ter uma boa noção de técnicas de negociação. Vamos pelo método Harvard, que hoje é o que nós mais usamos, inclusive os cursos de mediação exploram bastante. Né? Mas conhecer a mediação, nós batemos na mediação que nós focamos nos interesses, não nas posições. Um advogado sabe o que é o interesse de um cliente? Então ele tem que explorar mais o cliente na própria entrevista para realmente entender. Aí o cliente chega, larga um direito, larga uma situação, o advogado maquina toda uma grande ação para aquilo, tem uma expectativa, cobra um X para entrar com a ação, uma expectativa que vai ganhar mais um percentual no final. Mas o real interesse do cliente não é aquele. Aí chega na hora da mediação, com todo o trabalho que é feito pelos mediadores, o próprio cliente entende que o que ele quer de verdade não é aquilo que está no inicial. Aí o advogado se frustra porque ele achou que ia ganhar um X em cima de um grande valor. Só que se ele tivesse explorado melhor o cliente dele, ele ia entender que não era tudo aquilo. Que ele não precisava ter criado aquela grande causa. Que ele poderia ter feito um trabalho mais simples, talvez inclusive cobrado menos, considerando a complexidade dessa nova formatação, e resolver e receber em 6 meses. Né? Nós não teríamos frustrações. Mas o advogado precisa, sim, sair desse comodismo de pegar o mesmo contratinho que ele usa há 10 anos e só trocar o nome da parte e a data. O contrato tem que ser mais bem explorado. O meu contrato de honorários para trabalho com reclamante tem 2 páginas. Contratos de empresa, acho que nenhum contrato de empresa tem menos de 5 páginas aqui no escritório. Nós procuramos explorar todas as possibilidades. Ver, não, neste caso nós não vamos atuar nas instâncias superiores, então já fica excluído isso no contrato. Se acontecer de ir até lá, depois nós contratamos com o cliente. E óbvio, explicar isso para o cliente, né, gente? O cliente não sabe, ele não vai se atentar para esse tipo de coisa. Então, se preocupar na forma de fazer a contratação vai garantir com que a mediação realmente não prejudique os teus honorários, mas tem que te preocupar com isso. E lembrar das tuas possíveis expectativas frustradas frente a um processo e resolver na mediação, mas tu sabia que o processo, aqui falando de processo civil, né? Sabia que teria essa etapa no processo, tu sabia que o 334 fala que tem uma mediação lá. Faz parte, gente, faz parte. Dizer que não sabia, dizer que é perda de tempo, é dizer que é perda de tempo o teu próprio trabalho como advogado. Então, conhecendo isso, entendendo os métodos, aí falando de métodos de uma forma geral de soluções de conflitos, além do processo, seja mediação, conciliação ou arbitragem. Aí falando da mediação propriamente dita, entendendo como o procedimento de mediação ocorre, o que ele realmente busca e, dentro disso, formatar o teu contrato, seguindo o artigo 48 e o 49 do Código de Ética e Disciplina, não tem como dar errado, mas tem que ser criativo. Tem que pensar no algo mais, tem que pensar claro, e adaptar isso à tua realidade, a realidade do teu escritório, se tu trabalha sozinho, se tu trabalha com 10 profissionais, se tu trabalha na parte de direito consumidor, se tu trabalha com previdenciário, se tu trabalha com direito aduaneiro, tem que ver com o que tu trabalhas e adaptar isso à tua realidade. Temos que ter o cérebro criativo, precisamos de mais criatividade na advocacia e estratégia na hora da nossa contratação. Isso certamente vai garantir, eu acredito que eu garanto para vocês, diminuir ou evitar essa sensação de que a mediação está atrapalhando os honorários. Oi, Luísa. Não sei, gente, eu acho que isso era mais ou menos isso. Eu fiz esse paralelo do Código de Ética, trouxe algumas questões práticas do que a gente vê no dia a dia. Eu não sei, respondi, eu acho que as perguntas que foram colocadas aqui, pelo menos na live. Alguém tem mais alguma colocação? Se vocês tiverem dúvida, se depois que às vezes... Eu sou uma pessoa que depois que eu assisto suas lives, eu começo a pensar as coisas que eu poderia ter perguntado depois que a live terminou, né? Me chamem ali no direct, deixem as perguntas, dúvidas ou insights que vocês possam ter tido, tá? Talvez eu possa ter sido um pouco direta. Bom, o nome da live, dessa série de lives é Papo Assertivo, né? Então eu sou bem direta
com algumas questões. Né? Eu acho que a gente sempre tem ali um pouquinho de teoria e prática, um pouquinho de legislação e prática. É isso que eu tentei trazer para vocês. Se vocês tiverem algo mais a me deixar, alguma colocação, me chamem no direct, aqueles que têm meu telefone, me liguem, né? Deixem as suas mensagens. Nós podemos sim aproveitar a mediação como um novo ramo de atuação da advocacia, uma especialização, assim como tem advogados que se especializam em fazer sustentações orais, tem advogados que podem sim trabalhar muito bem com a mediação, né, e fazer dela uma nova forma de atuação, e não podem haver prejuízos na contratação, pelo que diz o próprio Código de Ética, e sim, um pouco de criatividade na contratação, né, na forma de contratar. Os advogados têm dúvida onde fazer as formações. A Cris me fala. Cris, tem várias formações. Pode fazer a formação de mediador. Tem a escola da Ajures, que é uma escola que é vinculada, que ela é credenciada pela Infam. Tá? Ali pode fazer a formação de mediadores. Né? Não necessariamente mediadores, os advogados podem fazer cursos de advogados para mediação, ou cursos de técnicas aplicadas à mediação, que existem em vários escritórios, em várias outras escolas, não necessariamente credenciadas à Infam. Deixa eu aproveitar e explicar. Existem algumas escolas que são credenciadas pela Infam, que tu vai poder fazer a tua formação como mediador judicial. Então tu vai atuar no fórum como mediador judicial. E tem algumas escolas que têm uma formação de mediador, mas que não é mediador judicial. E pode se buscar nessas outras escolas. Sim, Luísa, questões como tu botaste, comunicação não violenta é muito boa. Eu acho assim, ó, importantíssimo, habilidades, que é com as quais eu trabalho. Para quem não sabe, o Instituto Juriti também dá, então falando, Cris, eu vou vender meu peixe, a gente também dá cursos, palestras e treinamentos em tudo que envolva essa questão de conflitos, seja para departamentos jurídicos e advogados, líderes e gestores, ou departamentos de recursos humanos, tá? Então temos criatividade na solução de conflitos para advogados, estratégia na advocacia para solução de conflitos, isso tudo. E dentro dessas habilidades, como eu estava falando, o que nós temos? Eu coloco bastante a empatia, escutativa e comunicação não violenta. Eu acredito que com essas três, tu consiga, a partir daí, fazer um trabalho que é necessário nas mediações, e sim, é necessário também para os advogados que pretendem fazer um trabalho diferenciado para os seus clientes. Tá? Como, por exemplo, ter a identificação dos reais interesses desse cliente para saber quais dos métodos utilizar. Hoje, muitos advogados não sabem se escolhe o processo judicial, a arbitragem, conciliação e mediação, primeiro, porque não conhecem esses métodos e não conseguem fazer uma entrevista que eles consigam se apropriar do real interesse do cliente. Então, podem ser essas escolas. Eu vejo o seguinte, formações, pode ser formações de trabalhos que envolvam essas três habilidades. Aí nós podemos falar de técnicas de negociação, e essas negociações servem para qualquer área, tá? Escolas que tenham técnicas de negociação, tem alguns cursos da FGV que são bem aprofundados nesse sentido. O trabalho de inteligência emocional é importantíssimo. Então, a partir daí nós podemos ter essa formação necessária. Muitas vezes a formação não é necessariamente um curso, uma especialização, mas tem muitos cursos de extensão e cursos de aperfeiçoamento, workshops e treinamentos, tá? Quem quiser algum treinamento específico para advogado pode me chamar, aproveitar e vou vender meu peixe aqui, tá? Que nós fazemos treinamento pontual para advogados, né? Para isso. Acho que é isso, Cris. Eu não sei se eu cheguei a responder a tua pergunta. Tem uma pós em psicologia voltada para direito. Sim. Tem a Unileia, que é do Rio, tem EAD voltado para mediação e arbitragem, se eu não me engano, que é pós também. E se eu não me engano, aqui em Porto Alegre tem a Verbo Jurídico, que fala sobre, daí são pós. Eu não sei te dizer se eles se aprofundam nesses pontos ou se eles trazem só teoria, tá? Aí eu vi assim a grade, pode ser muita teoria, dos entendimentos, das questões legislativas. Eu não sei se eles fazem esse aperfeiçoamento do profissional em si, né? Mas pode ser após, porque
Muitos acham que a mediação a mediação ela é multidisciplinar, nós trabalhamos com vários fatores, né? Temos muitas noções, estudamos muitas questões relacionadas à psicologia, muitos livros de psicólogos, livros de sociólogos, né, que fazem esse trabalho. A mediação ela é um trabalho multidisciplinar. E hoje eu vejo para a advocacia, principalmente quando nós falamos em alta performance na advocacia, nós temos isso, essa necessidade multidisciplinar. Quem só direito sabe, nem direito sabe, já dizia Pontes de Miranda. Então, sim, nós precisamos ter a exploração dessas outras áreas. E essa pós em psicologia voltada para o direito, eu acredito que possa ajudar bastante os advogados a se desenvolverem, especialmente em fazerem melhores entrevistas com seus clientes. Isso, gente, não sei, às vezes eu falo demais, tenho que me segurar. Me cortaram numa outra live porque eu falei demais. É isso. Bom, gente, então tá. Eu entrei na live um pouquinho antes, eu tenho 5 minutinhos, 6 minutinhos ainda. Então agradeço a presença de vocês, tá? Se surgir mais algum tema... Ai, que bom, Natiele. Quando vai ter curso do Instituto? Opa, vamos fazer uma parceria com a M+, e fazer um curso só para advogados. Eu sei que tem bastante cliente advogada. Vamos fazer. Camila, tu tá me vendo ainda na live? Ouve. Temos a pergunta da Cris. Vamos ter que fazer um trabalho numa plataforma online, né, Cris? Vamos fazer assim. Tô terminando. Eu tive que dar uma parada no curso. Quem não sabe, eu tô fazendo novas formações do NUPEMEC aqui aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Por isso que eu falo e achei tão importante fazer isso. Gente, fiquem atentos. Vai ser o que vai acontecer. Os processos estão ficando parados, nós vamos ter uma avalanche de causas no Poder Judiciário. E a mediação vai ser uma solução mais rápida para os seus clientes. Então, invistam em tentar, se dediquem um pouquinho a isso. Né? Em vez de ficar pensando tanto em como fazer recurso para Brasília, resolva uma coisa aqui, nas suas comarcas. Né? Seja através de mediações privadas, seja através das mediações judiciais, mas o futuro é hoje, tá aí, certo? Então tá, gente, eu me despeço de vocês, agradeço a presença de todos, eu vou tentar gravar, vou ver se eu me acerto aqui com o Instagram, gravar a live e deixar lá no IGTV para vocês, para quem não conseguiu acompanhar toda, certo? E fica para quem não conseguiu nos assistir, certo? Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima!